Eu queria me apresentar. Me chamo Jadson Rodrigues, sou formado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, sou pós-graduado em Gestão e Coordenação Pedagógica pela Universidade de Entre Rios, né, do Piauí, e sou quiteriense. Meus avós, assim como acho que a maioria, né, aqui que já se apresentou também eram trabalhadores. Meus avós, vou puxar lá das raízes, né? Meus avós eram vaqueiros, lidavam, né, com a vida no campo, são migrantes que saíram das áreas rurais e vieram para a sede do município atrás de uma oportunidade, tanto para os filhos, né, como também posteriormente aos netos, as gerações que viriam. Eu sou fruto dessa busca por alternativa. A minha geração, né, meus primos, grande maioria deles hoje, né, já são formados, alguns outros já têm empreendimentos, né? Nós somos frutos dessa mudança que o trabalhador quiteriense sempre buscou, né, nas suas desde do seu momento que você começa a trabalhar, ele busca uma alternativa melhor para se viver. Bem, da minha história, né, meus pais, meu pai é comerciante, minha mãe é dona de casa. Da minha vida estudantil, né, eu iniciei os meus estudos, até estava curioso aqui em saber se eu não estudei com o Ramon, porque ele falou que era da época da dona Zeneide, que era Zeneide, que era diretora lá do Rotary, e eu também fui estudante do Rotary, né, há uns anos atrás aí, que ela também era diretora lá nessa época. E comecei minha alfabetização no Rotary, depois passei para a escola quiteriense, onde cursei praticamente todo o meu fundamental, cursando depois a sétima e oitava série na escola Júlia Catunda, e meu ensino técnico, que também sou técnico em informática, né, pela antiga escola Coronel Manuel Rufino Magalhães, que tive até a honra e o prazer, né, de ser aluno da professora Germana, que hoje está aqui na live com a gente. Germana já foi minha professora também de geografia, né? E excelente professora, não tenho o que falar, né, da Germana. E na escola, no ensino médio, curso técnico no antigo Manuel Rufino, também fui gremista, fui presidente de grêmio, representante de alunos, né? Depois ingressei na Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, a UEVA, né? E fiz o curso de História. Em 2011, ingressei na UVA e terminei em 2015. Sou graduado desde 2015. Além disso, também já fui membro de associação aqui do meu bairro que eu moro, que é o bairro dos Pereiros, né? Era, no caso, né? Não sou mais o tesoureiro da associação. E também sou um amante pesquisador da história do município de Santo Quitério. Então, basicamente, esse é o meu breve currículo, né, para apresentar a vocês hoje. Professora Germana. Oi, Jadson. É só lhe agradecer aí os elogios que você teceu à minha pessoa e dizer que é um imenso orgulho, né, de saber que a educação quiteriense dá frutos e muitos bons frutos, viu? Você é um grande exemplo disso. Jardson, eu lhe convido agora, certo, a você apresentar o material que você preparou. Vou tentar compartilhá-lo. Inclusive, eu tinha feito até o teste antes. Dá para vocês verem? Sim, sim. Sim, né? Sim, tá Agora, bom. eu só não dá para mim ver se aparece o Jardson ou se só vai aparece os Aparece. quatro. Então, pronto, eu vou parar o Sim. compartilhamento. Espera aí. Vou parar o compartilhamento. Aí eu vou deixar só o Jardson, né? Eu vou deixar ele aqui no layout solo. E aí eu compartilho o material que ele me passou para ele poder apresentar. Vai dar certo. Jardson, é com você. Apareceu nós quatro, mano. Vai ficar nós quatro aqui no cantinho aqui.
Pronto. Aí não... Pronto. Pronto. Então, pode ficar à vontade, Jadson. Ok, obrigado, Germana. Então, para nosso início de conversa hoje, né, a conversa ela vai ser histórica, né, e ao mesmo tempo bem crítica, né? A gente vai dar um pulinho lá no passado, vai ver como é que foi o processo de emancipação política de Santa Quitéria, e eu vou trazer para vocês hoje, você que está em casa, você que está nos ouvindo aí, acompanhando pelo Facebook, nas redes sociais, né, um pouquinho de inquietação. Acho que essa é a palavra, né? E aí eu já começo a minha fala dizendo que, historicamente, nossa cidade de Santa Quitéria, nosso município de Santa Quitéria, né, ele se preocupou com uma história que era uma história dos grandes feitos, uma história que era voltada para a sua colonização, uma história que era voltada para os coronéis, né? Uma história que era voltada para a política, né? Mas nós nunca se preocupamos em entender como é que tudo isso ocorreu, como é que todo esse processo aconteceu. Talvez o nosso avô, a nossa avó, o professor de história, algum dia, né, sequer falou de como é que foi a fundação da cidade, como é que a cidade chegou a ser o que nós somos hoje. Mas foi algo muito pequeno, né? Ainda temos muito a desvendar sobre a história do município de Santa Quitéria. E o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é uma pequena fagulha, né, desse processo todo. E, aliás, bem numa data bem propícia, que é o dia da emancipação do nosso município. Hoje, Santa Quitéria completa 165 anos de emancipação política, né? Mas, na verdade, o que é essa emancipação? Como é que essa emancipação ela se deu, né? Eu fiz esse pequeno material aí que eu passei para a Germana, para a gente poder buscar entender isso nesse momento hoje. Bem, primeiro a gente tem que entender que Santa Quitéria sempre buscou esse desejo de se emancipar, né? Santa Quitéria sempre teve esse desejo de se emancipar. A primeira tentativa de se emancipar, de se tornar um município independente, né, de outro município, que até então nós éramos dependentes da cidade de Sobral, né, se deu em 1823, quando se criou em Santa Quitéria a freguesia de Santa Quitéria. Até aproximadamente até março, né, até março de 1823, Santa Quitéria era uma pequena povoação. Era um pequeno núcleo urbano, uma povoaçãozinha pequena, com uma capela, que foi erguida em devoção a Santa Quitéria pelos seus colonizadores, né? E que até o ano de 1823 é só uma povoação pertencente a Sobral. Em 1823, a população de Santa Quitéria, né, e principalmente a igreja de Santa Quitéria, ela já está mais organizada, ela consegue, então, se tornar uma freguesia. Naquela época, no período imperial do Brasil, logo no começo do período imperial do Brasil, uma freguesia já significava muito. Era uma pequena área, né, onde você tem ali uma figura muito importante, que é um vigário, um padre, né, que vai coordenar os trabalhos para o império. Cabe a gente lembrar que naquela época o padre de um pequeno local, ele tinha funções de Estado também. Onde não conseguia se chegar uma autoridade, um poder público, o padre ele exercia algumas funções de Estado, como a contagem dos eleitores, né, os registros de óbitos, os registros de nascimento, passava tudo pela igreja. Então, Santa Quitéria se tornar uma freguesia em 1823 já era um passo para o que eles esperavam enquanto uma civilização. Ok? Isso eu quero que você que está em casa acompanhando tenha em mente. Mas como é que Santa Quitéria se tornou independente?
Em 1823, Santa Quitéria já era uma freguesia, né? E, posteriormente a isso, entre 1848 até 1856, nós vamos entrar em um processo de emancipação. Já, por que você fala que foi em 1848? Em 1848, aconteceu algo assim de muito importante para o processo de emancipação política de Santa Quitéria. Santa Quitéria era uma vila muito distante de Sobral. E o núcleo mais populoso e mais desenvolvido naquela época era o núcleo de Sobral. A vila de Sobral era bem mais desenvolvida, né? E todas as cidades tinham uma dependência de Sobral muito forte. Aliás, até hoje, né? Até hoje nós temos essa dependência de Sobral. E essa dependência a gente tem que até questionar porque ela é histórica, né? Por que Sobral ela é um núcleo tão importante para as outras cidades dessa região? E então, em 1848, houve uma tentativa de mudança da freguesia de Santa Quitéria. Como eu falei, em 1823, Santa Quitéria se tornou uma freguesia. E em 1848, a população da antiga Barra do Macaco, né, que pouca gente conhece aí, você que está em casa pode até estar achando estranho. Barra do Macaco? Que lugar é esse, né? Barra do Macaco é onde nós chamamos hoje o atual distrito de Macaraú. O primeiro nome do distrito de Macaraú foi Barra do Macaco, né? E a população de Barra do Macaco, naquela época, se sentia uma população esquecida, isolada, né? E o povo de lá, tentando buscar mais oportunidades, né? Tentando buscar mais um poder, digamos assim, né? Eles, então, entraram com um processo junto à Assembleia Provincial do Estado do Ceará, né, que é o que nós chamamos hoje de Assembleia Legislativa, para que a sede da freguesia de Santa Quitéria fosse transferida para Barra do Macaco, que é o atual Macaraú que nós chamamos hoje, né? E aí o que é que vai acontecer? Um deputado provincial naquela época, chamado Padre Castro, né? Ele levou um abaixo-assinado no começo do mês de julho de 1848 para a Assembleia Provincial, apresentou a proposta aos deputados e alguns deputados provinciais, né, que nós chamamos hoje de deputados estaduais, eles aderiram à ideia. Começou uma discussão, porque alguns queriam e outros não, né? A Câmara de Sobral fez, inclusive, uma representação dizendo que não era a favor dessa mudança, mas em 1848, a sede da freguesia de Santa Quitéria foi mudada. Tiraram a sede da freguesia daqui da vila de Santa Quitéria, né? Eu digo daqui porque é o atual território que nós estamos pisando, né? E foi transferido para a Barra do Macaco, que nós conhecemos hoje como sendo o distrito de Macaraú. E aí a sede da freguesia passaria, então, a ser a Capela de Santana, né? Que é a padroeira lá do distrito de Macaraú. E no dia 31 de julho de 1848, a Assembleia Provincial do Estado do Ceará aprovou essa resolução, que é a resolução número 447, do dia 31 de julho, né? Que é essa que você pode ver na sua tela aí, você que está em casa, tá? Tá aí do lado. Ela foi aprovada e mudou a sede da freguesia de Santa Quitéria para Barra do Macaco. Mas o que isso tem a ver, Jades? Tudo. Porque foi exatamente nesse momento de mudança, de tirar a freguesia da sede da vila, né, aqui em Santa Quitéria, e colocar para a Barra do Macaco, lá para o distrito de Macaraú, que a população daqui começou a buscar essa sede, esse desejo para se emancipar. É aí que eu pontuo que foi o início do nosso processo de emancipação, nosso processo de dependência política, né? Porque no momento que a cidade se sentiu em perigo de perder a sua sede de freguesia, de se perder a sua autonomia, os populares, né, principalmente aqueles que tinham um pouco mais de poder naquela época, os fazendeiros da cidade, né,
principalmente da família dos Pinto de Mesquita, eles então se organizam para buscar a sede da freguesia de volta. Que é que nós vamos ver aí nos próximos slides. Pode passar, Germano. Pronto, aí eu coloquei aí nesse material, para você que está acompanhando em casa, né, para os meus colegas que estão aqui também na live, né, para a gente ver a diferença, a comparação, né? Antes, a sede da freguesia era a matriz de Santa Quitéria, e posteriormente, a sede da freguesia, em 1848, passou para a Capela de Santana, lá pela Resolução 447 de 1848, tá? E aí foi transferido todo o poder da freguesia para Santana, para a Capela de Santana, que é lá no distrito de Macaraú, ok? Inclusive, essa capela, para pouca gente que conhece a história do município, ela é a capela mais antiga que nós temos ainda no nosso território, né? Que ainda traz traços. A fachada, você pode até observar a fachada da Capela de Santana, ela ainda tem traços ainda do período em que ela foi construída, certo? Período ainda colonial. Ok? Pode avançar, Germana. Pronto. E aí, em 1848, Santa Quitéria foi transferida a sua freguesia para a Barra do Macaco, lá para o Macaraú, e o povo de Santa Quitéria ficou, de certa forma, que abandonado, né? Não tinham mais a sede da sua freguesia. E se queria se resolver alguma coisa, tinha que se resolver lá na Barra do Macaco ou até mesmo em Sobral, né? E aí o que é que vai acontecer? Os fazendeiros e algumas lideranças políticas de Santa Quitéria, eles então tentam durante 2 anos retomar a sede da freguesia, até que o deputado provincial Domingos José Pinto Braga Júnior, para quem não sabe, ele era pai do escritor sobralense Domingos Olímpio, né? E ele era deputado. E o deputado Domingos José Pinto Braga Júnior, ele ainda era parente de algumas pessoas aqui de Santa Quitéria. Ele era primo ainda de algumas pessoas de Santa Quitéria. Inclusive, parente ainda do Lúcio Pinto de Mesquita, que vai ser depois o nosso, então, primeiro representante, né, na Câmara. Vai ser o nosso primeiro líder depois da emancipação. E aí o Domingos José Pinto Braga Júnior, ele leva uma proposta e um abaixo-assinado dos moradores aqui de Santa Quitéria, da vila de Santa Quitéria, em 1850, para a Assembleia do Estado do Ceará, para a Assembleia Provincial, e rapidamente, sem ter muita oposição, já que tinha se passado 2 anos, né, a Assembleia mudou novamente a sede da freguesia. Tirou a sede da freguesia da Barra do Macaco e devolveu para o povo de Santa Quitéria, né? Ela traz de volta a sede da freguesia. Como a gente pode ver aí no jornal Pedro II, é porque está um pouco pequeno, mas aí tem o expediente da sessão do dia 31 de julho de 1850, e lá tem justamente a aprovação e a mudança da freguesia que sai da Barra do Macaco e volta para Santa Quitéria. Coloquei aí, depois posso repassar para quem quiser. Pode avançar, Germana. Então, tinha esse clima em Santa Quitéria de que, a qualquer momento, a cidade poderia perder novamente a sua sede da freguesia. A cidade poderia voltar a ser rebaixada e virar uma simples povoação, né? Até que, então, nós vamos ter um apoio muito forte em Fortaleza, na Assembleia Provincial, né, de uma personalidade, né, de um quiteriense, que vai entrar nessa luta aí pela emancipação política do município. Então, no ano de 1856, líderes políticos de Santa Quitéria entraram em debate com a Câmara de Sobral, que a Câmara de Sobral até então não queria aceitar o desmembramento do território de Santa Quitéria ao território lá de Sobral, né? A Câmara não aceitava.
E aí, a Vila de Santa Quitéria, ela vai, então, se emancipar, né? Em 1856. E nós tivemos a participação, nesse processo de emancipação política, de uma pessoa, assim, que foi decisiva para intermediar tudo, que foi o senador Tomás Pompeu de Souza Brasil, ou o senador Pompeu, né? Que, inclusive, ele carrega o nome, né? Tem uma praça aqui em Santa Quitéria, que é a famosa Praça de Baixo, que carrega o nome dele, em homenagem a ele, o senador Pompeu, né? Inclusive, até tem um busto dele na praça, né? Em homenagem à pessoa que ele foi. Então, o senador Pompeu ele vai intermediar o processo de emancipação política de Santa Quitéria, até porque ele já era um intelectual conhecidíssimo em Fortaleza. Ele estava como diretor do Liceu do Ceará, ele foi um dos fundadores do Liceu do Ceará, né? Ele já tinha vários trabalhos desenvolvidos para o governo da província e também ele era um dos diretores, né, um dos membros do jornal O Cearense, que era o maior jornal de renome e prestígio aqui no estado do Ceará. Além disso, o senador Pompeu ele fazia parte do Partido Liberal. Ele tinha ideias progressistas, né? Ele tinha essas ideias consigo. E claro que ele iria lutar pela terra dele para se tornar um local independente. Pode avançar, Germano. No dia 27 de agosto de 1856, então veio a decisão, né? A Assembleia Provincial, que é a nossa atual Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aprovou, né, a emancipação política de Santa Quitéria, através do decreto número 782, de 27 de agosto de 1856, que foi assinado pelo presidente da província do Ceará, Francisco Xavier Paes Barreto. Santa Quitéria, então, se tornou uma vila emancipada, se tornou uma vila independente da cidade de Sobral. Esse decreto ele elevou a povoação de Santa Quitéria à categoria de vila emancipada, tendo 2 distritos de paz, que era o distrito da Barra do Macaco, que é o atual Macaraú, e o de Riacho Guimarães, que era o atual cidade de Gruaíras, né? Que antigamente se chamava Riacho Guimarães. Ok? Pode avançar. Depois que a cidade se tornou emancipada, se tornou independente, né? Foi se formando as coligações políticas. A cidade tinha se emancipado, mas quem é que vai governar a cidade? Será que eram os mesmos, os fazendeiros? Será que vem algo novo aí? Inicialmente, quem vai continuar governando Santa Quitéria depois da sua emancipação política vai ser justamente aquelas famílias tradicionais, aquelas famílias que fundaram a cidade, né? A família Pinto de Mesquita vai ter uma influência gigantesca, né, durante mais de 40 anos depois da emancipação política de Santa Quitéria. Até hoje, né, se você for pegar as ramificações de quem foi prefeito, de quem foi vereador em Santa Quitéria, você vai ver que quase todos têm um grau de parentesco, né, com a família Pinto de Mesquita. Tá? Então, se formou uma certa facção, que eu vou usar esse termo, né? Uma certa facção política em Santa Quitéria, depois da emancipação política do município, em que você tinha lá a liderança de Lúcio Pinto de Mesquita, que era um dos descendentes do colonizador de Santa Quitéria, que vai liderar essa facção política, né? Após a emancipação, a Vila de Santa Quitéria passou a ser administrada pelo grupo político liderado por Lúcio Pinto de Mesquita, em sua grande maioria porque eram parentes, eram irmãos ou primos, que ocupavam os cargos públicos da cidade, como, por exemplo, eles eram vereadores, eles eram escrivãos, eles eram juiz de paz, eles eram delegados ou subdelegados, dentre outros cargos. Eram todos de uma mesma família que ocupavam a administração pública do município de Santa Quitéria, tá? É tanto que um forasteiro que veio morar em Santa Quitéria, foi adotado por nós quiterienses,
que foi o coronel André Giacomi, né, que pouca gente se lembra dele na história, porque os coronéis de Santa Quitéria fizeram questão de apagar ele da história, né? Mas ele foi o responsável pela abolição de mais de 900 escravos aqui em Santa Quitéria, né? E ele foi deputado provincial do Ceará e está sepultado, para quem não sabe, para você que está assistindo em casa, né? Ele está sepultado dentro da matriz de Santa Quitéria, em uma das colunas da matriz, inclusive tem uma placa lá, né? Que tem a lápide dele, ele está sepultado lá. E ele foi pouco lembrado na história, porque os coronéis de Santa Quitéria apagaram ele, né? Do legado que Santa Quitéria queria construir, que era um legado de coronéis, de fazendeiros, né? E então, o que é que vai acontecer? O coronel André Giacomi, ele vai apelidar, em uma nota do jornal, ele apelida o grupo político de Santa Quitéria de Roda Luciana, né? Ele chama eles de Roda Luciana. A Roda Luciana está agindo novamente. Por que ele chama eles de Roda Luciana, né? Porque ele faz a alusão a Lúcio Pinto de Mesquita, que era o líder político, né? O Lúcio Pinto, ele era conservador, ele liderava o Partido Conservador em Santa Quitéria e defendia ideias bem, às vezes, radicais, pelo que a gente vê as notas nos jornais que ele escreveu, né? E, de certa forma, o grupo do Lúcio Pinto, eles passavam as vistas para muita coisa que acontecia em Santa Quitéria, né? Quando Santa Quitéria se emancipou no dia 27 de agosto de 1856, não foi instalado de imediato uma Câmara Municipal. Nós ficamos quase um ano sem ter ninguém que comandasse a cidade depois que a cidade foi emancipada. E aí, no dia 8 de abril de 1857, né, alguns meses depois, houve, então, a primeira eleição de Santa Quitéria. A primeira eleição de Santa Quitéria, ela foi realizada no dia 8 de abril de 1857. Como consta nesse documento aí, ó, que vocês também estão vendo, é a ata da primeira eleição de Santa Quitéria. Que esse documento, esse documento aí em amarelo, ele se encontra lá no Arquivo Público de Fortaleza, que em 2012 nós conseguimos trazer as cópias desses arquivos que hoje se encontram na Câmara Municipal aqui de Santa Quitéria, né? Para qualquer cidadão quiteriense que quiser consultar, esses arquivos estão lá, certo? Na Câmara Municipal. E essa daí é a ata da nossa primeira eleição em Santa Quitéria. E logo bem em cima você vê aí, não sei se dá para a Germana passar o mouse, na primeira assinatura, bem aqui embaixo, lá embaixo, no final, pronto. Essa primeira assinatura aí dessa lista é de Lúcio Pinto de Mesquita, né? O nosso primeiro, então, líder político, o primeiro representante do Conselho de Intendência, né, da Vila de Santa Quitéria. Tá? Essa daí é a nossa primeira ata de eleição. E aí você vê que abaixo do Lúcio Pinto tem outros nomes. Estes outros vereadores que ocupavam a intendência de Santa Quitéria, na época, o Conselho de Intendência, eles eram todos parentes de Lúcio. Eram todos parentes. Se não fosse irmão, era primo, né? Então foram eles que organizaram a política, foram eles que fundaram a forma de administrar a política em Santa Quitéria, né? E que se baseava basicamente nas mãos de fazendeiros, coronéis, né? Pessoas que tinham posses. Até porque naquela época só se poderia votar ou ter um cargo público se você tivesse terras ou tivesse uma quantia X de dinheiro, né, que pudesse comprovar para o império. E lembrando, mulheres não tinham participação política. E Santa Quitéria também nós não tivemos participação política nas decisões políticas de Santa Quitéria durante quase um século. Só mais ou menos lá na década de 50 que nós vamos ter as primeiras vereadoras, e em 1973, 72, por aí, eu não sei a data certa, nós vamos ter a primeira prefeita, né, e a única da história de Santa Quitéria, que vai ser a dona Maria Arlinda. Tá bom?
Então, historicamente, a cidade foi administrada por homens, né? Uma sociedade bem patriarcal, uma sociedade bem coronelística, né? E que vai ter suas raízes aí nesse processo de emancipação política. Eu estou indo muito rápido, Germana. Tá dando para entender a história? Tá legal, né? Pronto, vamos lá. Então, para você que está em casa acompanhando a gente, né? Eu também trouxe aqui uma curiosidade. A Germana, ela, inclusive, já tinha me inquietado sobre isso algumas vezes, né? Sobre a questão do símbolo do município. Bem, o símbolo do nosso município, né, é a nossa bandeira. Para onde você for, você que é quiteriense, nato, você que gosta da sua terra, né, se identifica com ela, você vai reconhecer essa bandeira, é a bandeira do nosso município, tá? A bandeira do nosso município, ela foi organizada, foi criada na década de 70, durante o governo da prefeita Maria Arlinda de Paula Lobo. Foi ela que idealizou um símbolo para o município de Santa Quitéria, né? Foi no tempo da ditadura militar, em que os símbolos eram muito importantes, né? Uma questão de um hino, né? A questão do patriotismo. Então, o símbolo de Santa Quitéria foi criado nesse contexto, né? Até então, nós não tínhamos uma bandeira, né? Nós tínhamos um símbolo. E foi criado na década de 70. Em 1973, a Lei número 04, de 19 de maio de 1973, ela criou a bandeira e as armas do município de Santa Quitéria, né? E aí eu trouxe uma coisa bem interessante para o nosso momento hoje, né? Durante algumas gestões em Santa Quitéria, havia-se uma dúvida sobre como era o brasão, como era-se o símbolo do município. Teve gestão passadas, né, por aí, que houve uma adulteração desse brasão, né? E aí hoje eu trago para você esse aí, que é o brasão adotado por nós, e trago a característica, o que é que está lá na lei e o que é que diz sobre o brasão do município de Santa Quitéria. No artigo 4 da lei número 4 de 1973, ele nos diz o seguinte: as armas do município de Santa Quitéria, elas serão representadas por um escudo português, que é esse que você vê aí no centro da bandeira do município, certo? Esse escudo, um escudo português cortado em homenagem aos nossos descobridores, que eram portugueses. Na parte superior do escudo, em um campo verde, representando as nossas matas, se encontra a figura de um bovino, a cabeça de gado, né, na parte superior. Símbolo da pecuária, importante produto do município de Santa Quitéria. Na parte inferior do escudo, em campo azul, simbolizando o infinito, encontra-se o sol com seus raios amarelo, despontando para um novo dia de fé e trabalho, para lembrar, né, da labuta, do trabalho do quiteriense. Como suporte do escudo, 2 ramos laterais de algodão em cor natural, em cores brancas, certo, pessoal? Principal produto agrícola da região. Que aí a gente tem que lembrar que esse símbolo do algodão, para você que está assistindo, que é jovem, que é hoje, né, que está acompanhando essa live, talvez você não vá assimilar. Mas durante o século XX, final do século XIX, até a década de 80, mais ou menos, nós tínhamos a maior produção de algodão do interior do estado do Ceará, ficava em Santa Quitéria. Nós já fomos até recordistas, inclusive eu tenho esse dado, nós fomos recordistas em produção de algodão. Batemos o recorde de produção de algodão no Ceará, né? O município de Santa Quitéria já foi um município riquíssimo em produção de algodão. E aí, na década de 80, chegou ao Nordeste uma praga, que era a praga do bicudo, né? E aí afetou as lavouras de algodão e, infelizmente, as grandes produtoras, né, de algodão pararam a compra, né, pela qualidade do algodão e também por falta de investimento do próprio governo
que, na época, não quis mais investir no setor de produção têxtil, né? E passou a investir em outras fábricas, né? E etc. Bem, ainda sobre o brasão, né? Nós temos aqui que, deixa eu ver bem aqui, pronto. Como timbre, uma estrela em cor branca, essa estrela que tem sobre, né, o escudo do município, ela representa a sede do município de Santa Quitéria, né? Essa estrela que brilha e é branca, ela não é amarela, tá? Alguns querem colocar amarelo, mas ela é branca, tá? Essa estrela branca em cor natural, ela representa a sede do município de Santa Quitéria. Representa aqui onde nós estamos, né? Aqui a sede, tá? A cidade. Ah, Jasso, mas não tem nada referente aos distritos? Em algumas gestões, e aí foge um pouco da lei, né? Se colocou alguns capuchinhos de algodão nas laterais desse escudo para representar cada um dos distritos de Santa Quitéria. Mas isso é o correto, Jackson? Na verdade, a gente entende que não. Por quê? Porque não está na lei. Certo? Se estivesse na lei, eu diria que estava correto. Isso foi porque alguma gestão adotou e aí tentou permanecer. Mas, enquanto não estiver na lei sobre a bandeira e as armas do município, a gente está usando porque quer usar. Tá ok? Então, seria isso. Eu trouxe algumas inquietações para o nosso momento de hoje, né? Falei um pouco sobre a emancipação política de Santa Quitéria, das nossas raízes, do processo de emancipação política, e trouxe aqui também alguma curiosidade sobre os nossos símbolos. Germana?